Olá, meu nome é Thales. Eu e minhas colegas, nós somos alunos de biomedicina na Universidade de Vila Velha e a gente veio falar um pouco sobre biossegurança na cozinha. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é biossegurança. Biossegurança nada mais é do que um conjunto de medidas de prevenção que visam controlar riscos biológicos e proteger pessoas e ambientes. Os principais objetivos são evitar contaminação, prevenir doenças, além de garantir higiene de locais, objetos e até mesmo de alimentos para promover um ambiente mais seguro. E por que essas medidas são importantes na cozinha? A biossegurança ela vai promover uma maior segurança alimentar e ajudar a prevenir doenças que são transmitidas por alimentos. Além disso, uma higiene adequada no momento do preparo, ela vai impedir a proliferação de micro-organismos como fungos, vírus ou bactérias e promover uma maior qualidade desses alimentos. Então, essas medidas elas vão reduzir riscos e proteger a saúde das pessoas que vão consumir aqueles alimentos. E o que a falta da biossegurança vai fazer? Ela vai gerar diversos problemas sérios que podem até mesmo estar relacionados um com o outro. Um armazenamento inadequado, uma higiene inadequada dos objetos, dos alimentos e do local de preparo podem favorecer a proliferação de micro-organismos e aumentar o risco de contaminação cruzada, o que vai gerar, tornar os alimentos impróprios para o consumo, gerando quadros de intoxicação alimentar e outros problemas de saúde relacionados. Isso pode levar a internações ou até mesmo, em alguns casos mais graves, à morte. Agora que sabemos a importância da biossegurança e o perigo de não tê-la na cozinha, vamos agora ver quais medidas que a gente pode tomar para ter uma maior biossegurança nesse ambiente. Primeiramente, e um dos mais importantes, é a limpeza correta das mãos. Então, água e sabão antes, durante e depois do manuseio e preparo dos alimentos é muito importante para que não tenha carreamento de bactérias e possíveis patógenos das nossas mãos para os alimentos. Outra medida muito importante na cozinha é a higienização dos alimentos. Então, frutas, legumes e verduras que serão consumidos crus devem ser higienizados para poder ter a eliminação de patógenos que podem estar contidos neles. Apesar do que muita gente pensa, a forma correta de higienizá-los não é com bicarbonato de sódio ou com vinagre ou mesmo com detergente. A forma correta é uma só, com água sanitária. Então, uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água é suficiente para eliminar todos esses patógenos que poderão estar contidos nesses alimentos. Agora, uma dúvida que persiste muito no âmbito da cozinha é se devemos ou não lavar as carnes antes de consumi-las. Porque muita gente pensa que é importante lavar elas com água para poder tirar esses micro-organismos possíveis patogênicos antes do cozimento. Porém, essa é uma prática extremamente perigosa porque pode causar contaminação cruzada. Esses micro-organismos presentes na carne crua, ao serem lavados com água, esses micro-organismos serão levados para utensílios da cozinha e toda a região ali da pia, o que pode causar doenças posteriormente. Então, o correto é não lavar as carnes, porque o calor do aquecimento é suficiente para eliminar esses patógenos. Outro detalhe muito importante de ressaltar é a utilização das tábuas de cortar. Não se deve, de forma alguma, utilizar a mesma tábua para cortar a carne crua e depois outros alimentos, porque também tem risco de contaminação cruzada. O correto é ou utilizar tábuas diferentes para carnes e para outros alimentos, ou então cortar as carnes nessa tábua e depois lavar e, após, preparar outros alimentos nela. Então agora eu vou falar sobre como armazenar os alimentos na cozinha. É muito importante observar a validade dos alimentos. Os alimentos perecíveis devem estar dentro da geladeira e os alimentos devem estar com tampa dentro da geladeira e separados dos alimentos crus para evitar contaminação cruzada. É muito importante manter a cozinha limpa e organizada para evitar a proliferação de bactérias e fungos e outros micro-organismos. E é muito importante também, quando a gente esquenta os alimentos, deixar esfriar um pouco e colocar diretamente na geladeira. Então, agora falando sobre o perigo das esponjas dentro da cozinha, é muito importante a gente observar se ela está muito úmida, muito desgastada, porque ela
armazena muita umidade, principalmente porque ela lava os talheres e os utensílios que a gente usa normalmente no dia a dia. Então, é muito importante deixar ela secar e não usar a mesma esponja para limpar a pia, para limpar os talheres e os utensílios da cozinha depois, porque pode espalhar bactérias, principalmente porque dentro da pia fica restos de alimento, pode proliferar bactérias, fungos e outros micro-organismos. Então, é importante observar se a esponja está muito desgastada, se ela possui mau cheiro, se agarrou muita comida dentro dela e tal. E para a gente manter o ambiente da cozinha muito limpo e organizado. E não proliferar bactérias nem para os talheres que a gente vai utilizar para comer e outras coisas. Erros comuns na cozinha que trazem risco à nossa saúde sem sequer que a gente perceba. O primeiro erro é usar alimentos fora da validade. Por mais que aquele alimento não esteja com cheiro ruim, não esteja com uma cara estranha, ele está contaminado e ele vai causar uma intoxicação alimentar. Então, o correto é descartá-lo. Outro erro bastante comum é descongelar a carne fora da geladeira. Você acorda, vai fazer o seu almoço, tira a carne do congelador e coloca para descongelar em cima da pia. Tá errado. A carne em temperatura ambiente é um chamariz porque ela aumenta a proliferação das bactérias 2 vezes mais. A bactéria em temperatura ambiente se multiplica 1000 vezes mais rápido, aumentando assim a chance de contaminação. Então você vai tirar a sua carne para descongelar, tira do congelador e põe para descongelar na geladeira. Puxando o gancho da carne crua, outro erro bastante comum é você não lavar suas mãos após você tocar na carne. A carne pode estar contaminada e se você não lavar as suas mãos após tocá-la, você vai tocar em outros utensílios, vai tocar em outros alimentos, você vai tocar em outras superfícies da cozinha, fazendo assim uma contaminação cruzada. Então, mexeu na carne crua, lava a mão sempre. Um outro erro que a gente pode apontar é o uso do pano sujo ou você usar um pano de prato com muita frequência, o mesmo pano de prato com muita frequência. Esses panos, eles são lugares próprios para acumular micro-organismos, germes, bactérias. Então você vai usar isso na sua louça, nos seus utensílios, em superfícies, vai usar na cozinha, você vai acabar contaminando e sujando a sua cozinha toda. Então é correto você trocar com frequência os panos de prato. Além disso, um erro também muito comum é manter a lixeira próxima da pia. Está errado porque também traz um risco à nossa saúde, porque atrai insetos, causa mau odor e aumenta muito mais o risco de contaminação, porque é material biológico, é lixo, a gente acaba descartando as coisas e fica muito próximo à louça, aos utensílios e pode acabar contaminando a gente, trazendo risco para a nossa saúde. Bom, depois de tudo que vimos até aqui, fica claro que a biossegurança na cozinha vai muito além da organização e da limpeza visual. Pequenos cuidados no dia a dia, como lavar corretamente mãos de alimentos, o armazenamento dos alimentos da forma correta e evitar a contaminação cruzada fazem total diferença na prevenção de doenças. Muitas vezes, hábitos considerados comuns e até mesmo simples trazem diversos prejuízos para a nossa saúde sem que a gente perceba. Por isso, adotar medidas de biossegurança para garantir uma alimentação mais segura para nós e para as pessoas ao nosso redor é de extrema importância.